Nosso cumprimento a todos, que Jesus nos envolva em sua paz. Convidamos aos que nos acompanham para fazermos a prece de abertura. Jesus, amigo, benfeitores espirituais, que coordenam as tarefas do Centro Espírita Caminho do Evangelho, agradecemos pela oportunidade de uma vez mais nos reunirmos, desejosos de recebermos em nossa intimidade os estímulos educativos da doutrina espírita. Ampara-nos, Jesus, em nossas necessidades, auxilia-nos a aprendermos e vivenciarmos os ensinos que o Senhor nos deixou. Numa interessante mensagem, bastante profunda, o Espírito Lacordaire nos ditará, nos falará a respeito do sofrimento. Intitulará esta mensagem como Bem e Mal Sofrer. Ditada no ano de 1863 e depois reunida por Sr. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. O Espírito Lacordaire inicia esta mensagem dizendo-nos que todos nós que nos encontramos na Terra sofremos, sejam aqueles que ocupem tronos ou aqueles que jazam sobre a palha. A dor, o sofrimento é a cota de experiência comum a todas as criaturas que estão neste planeta, que embora esteja no momento de um processo de transição, de aperfeiçoamento, ainda se caracteriza como um planeta de provas e expiações, portanto, de aprendizagens desafiadoras. E é muito curioso observarmos que realmente, ainda que alguns de nós pareçam viver na bonança, nenhum de nós passará de forma absoluta com a isenção da dor. E isso desde o nosso nascimento, já que a primeira manifestação da criança que vem à luz, como dizemos, é o choro. Biologicamente, esta reação das lágrimas da criança recém-nata explica-se porque a primeira respiração gera, conforme a ciência material esclarece, dor nos pulmões e por isso ela chora. Mas há também uma outra perspectiva neste fato, que esclarecem os espíritos superiores ao Senhor Allan Kardec, quando ele pergunta na questão de número 384, por que é o choro a primeira manifestação da criança? E os espíritos respondem que é para despertar o senso maternal daquela que lhe cuidará, que o envolverá no seu amor, na sua afetividade, que o encaminhará e proporcionará a sua conservação, ao menos na primeira infância. Então, nós notamos, desde este primeiro fato que caracteriza a todos nós, que a dor e o sofrimento são presenças, experiências pelas quais todos passam, e que não necessariamente são uma punição. Pelo contrário, muitas vezes servem como um estímulo, até mesmo para nos proteger, como este fato que narramos. Assim como
na situação em que nós encostamos no fogo. Se não fosse pela dor, muito provavelmente teríamos uma lesão corporal de maior gravidade. Então, a dor funciona como este mecanismo de alerta, de autoproteção, mas também de estímulo para que nós saiamos muitas vezes de uma postura de inércia, para que busquemos a solução dos problemas. Então, serve como um mecanismo de estímulo ao trabalho, ao progresso, que são leis divinas e que, portanto, se aplicam a todos nós. Então, nós observamos que, embora a cota, a intensidade, os tipos de sofrimentos e de desafios possam ser diferentes, todos nós vivenciamos essa experiência pela nossa necessidade evolutiva e educativa, enquanto espíritos que estamos aprendendo a seguir, a compreender as leis divinas. Mas o que destaca o espírito Lacordaire e o que gostaríamos então de refletir nesta oportunidade é que, embora a dor seja uma experiência que diga respeito a todos nós, que necessariamente todos nós passaremos por ela, e que o fato de, neste momento, estarmos eventualmente numa condição de tranquilidade não significa que mais à frente não venhamos a experimentá-la. Ainda que a cota de dor seja menor ou mínima, em alguma medida passaremos por tal experiência. Mas o que ele destaca é que, embora seja uma experiência comum a todos nós, o que também o Espírito Lázaro destacará em uma outra mensagem, o Evangelho segundo o Espiritismo, de que nós todos nos igualamos na dor, no sentido de que todos nós vivenciamos essa experiência. Mas o que chama a atenção na sua mensagem, o benfeitor Lacordaire, é que nem todos passam da maneira correta, ou melhor, nem todos sofrem bem e muitos sofrem mal. E poderíamos refletir como é possível sofrer bem, já que a própria dor é algo desagradável, desconfortável. Como ser bem-aventurado, encontrar alegria, encontrar serenidade diante da dor, conforme ensinou Jesus. E Lacordaire destaca, então, que o mal sofrer, a falta diante da dor, é ocasionada por uma conduta, por uma postura de desânimo diante do desafio. Lacordaire destaca que o desânimo é uma falta. E podemos nos indagar por que o desânimo é uma falta. Inicialmente ele aponta, é falta de resignação e é falta de coragem. Quando desanimamos, nós perdemos a nossa vontade canalizada para a ação. Arrefecemos as forças íntimas e deixamos de registrar as aprendizagens, os trabalhos, o progresso que aquele episódio desafiador nos possa trazer. Ele reflete, então, que o bem sofrer, aquele sofrer que traz consequências sadias, apesar dos dissabores, dos desconfortos momentâneos, é aquele que é vivenciado com resignação, com coragem, sem desânimo. Quando canalizamos as forças para refletir o que em nós pode ser melhorado,
para transpormos os desafios e aperfeiçoarmos a nossa inteligência, mas também as nossas emoções. Ele reflete, dando-nos a também pensar que muitas vezes desanimamos porque consideramos que não temos condições de suportar o desafio. Mas ele refere uma passagem evangélica de que Deus não dá um fardo maior do que aquele que nós possamos conduzir. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Mas muitas vezes, quando surge um desafio, que poderá ser, por exemplo, de ordem financeira, ou uma doença, uma enfermidade em nós ou num ser muito querido, ou mesmo o passamento, a desencarnação de um afeto muito íntimo. E parece que estamos diante de uma situação insuportável. E se Deus não dá fardos pesados para ombros leves, nós podemos pensar em como alcançar as forças que parecem nos faltar. Como não nos revoltar diante de uma situação que possa nos desestabilizar as emoções, consumir as nossas energias, levar-nos à depressão moral e mesmo física, às enfermidades pelas dores morais. E Lacordaire nos aponta um recurso valoroso. Ele diz que nestes momentos desafiadores, a prece é um apoio de grande importância. Mas ele salienta que apenas a prece não será suficiente, porque realmente a prece é uma forma de diálogo em que nós estabelecemos a busca de sintonia com o nosso Criador. E os seus prepostos, os espíritos superiores, incumbidos de cumprir as leis divinas, observando nossa rogativa, vem em nosso socorro, proporcionando os recursos fluídicos, dando-nos inspirações de maneiras possíveis de resolver as situações difíceis. Mas não será suficiente a prece, dirá Lacordaire. É preciso fazermos nós mesmos a parte que nos compete. E então, a prece precisará ter por base a fé viva na bondade de Deus. Somente esta certeza neste amparo do Criador, na sua bondade, na justiça divina, é que essa certeza que pode nos dar a fortaleza para passarmos pela situação sem esmorecer, sem nos sentirmos vítimas, porque se Deus é bom e é justo, não é Ele o Criador dos desafios que venhamos a experimentar, senão nós mesmos, por atitudes que escolhamos, que tenhamos, seja neste momento, seja num pretérito, quando estivemos em outras vestes carnais, em anteriores reencarnações, que possivelmente tenhamos feito escolhas viciosas, que geraram então a causa de efeitos que não necessariamente experimentamos naquela situação, mas que seguem conosco, atrelados às causas a que demos, e que nos exigem
a reparação. E é então que surge a situação desafiadora, como uma forma de nós corrigirmos algum equívoco, ou apenas como uma forma de provarmos a fortaleza moral. E essa confiança em Deus é que nos dá forças de olhar para a situação e entender que ela é justa. E de nos prevenirmos, então, de uma atitude que mais ampliaria a cota de dor e que tornaria, de fato, o fardo realmente pesado, além daquilo que deveria ser, que seria a revolta. A revolta que racionalmente não se justifica, porque a revolta não traz a solução para o problema. Pelo contrário, agrava ainda mais, porque desfoca a nossa atenção da solução, do aprendizado que poderíamos fazer para aumentar a desesperação, a desestabilização emocional e dificultar, então, a solução. Então, o Lacordaire nos estimula a observar a maneira como lidamos com os desafios da vida. Se Deus não dá fardos mais pesados do que nós podemos carregar, e se sentimos que não estamos dando conta de fazê-lo, então precisamos analisar o porquê. E poderíamos pensar em pelo menos 2 causas possíveis, embora certamente muitas outras haverá. Quando pensamos em nos exercitar, por exemplo, ao nosso corpo físico, se iniciamos os exercícios físicos, falta-nos inicialmente o condicionamento. E então aquela primeira experiência será bastante dolorosa. E não necessariamente nos sentiremos em condições de repeti-la. Parece que não conseguimos suportar. Mas à medida que os exercícios vão sendo regulares e repetidos, nós fortalecemos a musculatura corporal. E não apenas passamos pela mesma experiência, pelo mesmo exercício, um dia após o outro, com mais força física, como inclusive incrementamos e conseguimos suportar uma cota de peso, de força mais intensa. Então, quando nos vem alguma situação de testemunho, de uma dor, um sofrimento mais acentuado, e parecer que não suportamos, talvez é porque não tenhamos feito os exercícios morais que nos deem este condicionamento, esta fortaleza íntima para os enfrentamentos mais intensos e mais acerbos. Aquelas pequenas vivências do dia a dia, de não oferecer em relação a uma ofensa a mesma face, mas a outra face, de silenciar a agressão, o exercício de conter a ansiedade, o exercício de paciência, de entendermos que nem todos têm a mesma velocidade, o mesmo ritmo, a mesma condição intelectual para alcançar aquilo que nós achamos ou desejamos que seja alcançado. Então, podemos, a partir da compreensão em relação ao próximo, da tolerância, da indulgência, conter os arroubos de raiva, de ira, de cólera, de agressividade com o outro. E quando surge, então, um testemunho mais acerbo, como a partida de um ser querido de volta à vida espiritual. Eventualmente, a traição de alguém por alguém em quem confiávamos. O desengano em relação àquele que considerávamos um amigo
e que desiludimos-nos, porque de repente se apresenta como um agressor. Enfim, quando apresentam-se as situações familiares mais difíceis, estes pequenos exercícios morais é que nos darão a condição de estarmos fortalecidos para não esmorecer. E se não sabemos se poderemos vivenciar, se precisaremos dessa experiência educativa, é interessante fazermos, assim como aquele atleta que se exercita gradualmente, pouco a pouco, todos os dias, para ir suportando as cargas mais intensas. Também no ponto de vista comportamental, as pequenas situações do dia a dia são estes recursos da providência divina para que nós, quando nos dispomos a aplicar os ensinos de Jesus, tenhamos a condição de, quando venham as provas mais acerbas, estarmos já com fortaleza moral. Mas, eventualmente, também poderá nos parecer insuportável uma situação que venha, e aí então o desalento e o desânimo como uma consequência, o mal sofrer, como nos diz o Espírito Lacordaire, quando, em realidade, nós passamos a fazer escolhas que desviam-nos do nosso objetivo reencarnatório. E então nos vemos envoltos com aqueles que temos a referência também em o Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, os tormentos voluntários, situações que nós não necessariamente precisaríamos passar na existência, mas que, para atender os nossos caprichos, os nossos ímpetos, os nossos impulsos, fazemos um desvio de rota e, eventualmente, nos resvalamos nos buracos que não estavam previstos no caminho. Mas como não escolhemos o caminho reto, e sim os atalhos, desviando-nos da rota necessária da nossa jornada de progresso, perdemos-nos então nestes atalhos e incrementamos os desafios que não necessariamente precisaríamos padecer. E é por isso que temos a impressão, a sensação de que há um fardo demasiadamente pesado, porque aquele que seria aquele necessário é incrementado pelos desvios a que nós mesmos demos causa. De toda maneira, apesar disto, nunca estaremos desamparados, nunca deixaremos de receber a assistência. E ainda que nós estejamos em quaisquer dessas duas condições, seja porque não fizemos os exercícios que deveríamos ter feito, os exercícios morais do dia a dia, e de repente, quando a prova se apresenta, não nos sentimos em condições de lidar com ela, ou ainda que tenhamos desviado da rota retilínea e que se apresente, então, uma cota extra de dor, ainda assim nós poderemos retornar dentro naturalmente do acréscimo de esforço que o desvio nos gerará, não necessariamente sem padecer algumas aflições que poderão advir, mas ainda assim nós conseguiremos encontrar na prece e na fé viva em nosso Criador a força de resistir, a coragem de enfrentar a situação sem esmorecer e sem também perder as forças com as queixas que não trariam a necessária solução. Lacordaire Espírito indica que, além de o fardo ser proporcional à força,
também a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A resignação não será aceitar a dor, o desafio inerte, mas essa postura de ação e não de reação. É essa postura de procurar a solução. E quando não encontrada a solução almejada, é de entender que a própria dor e o próprio desafio são a melhor solução educativa que Deus nos proporciona. Porque muitas vezes, como esclarecerá um benfeitor espiritual e nos narrará então esta sua elucidação, o espírito André Luiz, na obra intitulada Ação e Reação. Muitas vezes, a dor se apresenta em nossa vida como dor-evolução. Exatamente aquela dor que padece o bebê naquela primeira experiência respiratória. É a dor, por exemplo, que impulsiona o vegetal a sair do imo da terra em busca da luz, da fonte da sua vitalidade para os processos de fotossíntese. É esta dor, muitas vezes, a dor-evolução, que faz o estudante passar horas em busca de qualificar-se, quem sabe encontrar uma boa profissão que lhe dê a manutenção tranquila para as necessidades corporais. Então ele passa pelo sofrimento intensamente, porque sabe que vale a pena, que logo mais poderá trabalhar apenas o necessário e então lograr uma condição mais confortável. É o que nos impulsiona a ação, é a dor-evolução. Quando nos desviamos da rota, quando nos deixamos abater pelo mal que ainda não superamos, pelas paixões inferiores que ainda nos agradam, embora nos tragam prejuízos, então o mentor espiritual explica André Luiz, advém-nos a dor e expiação. E a dor e expiação, então, não é exatamente uma punição de Deus, mas é um mecanismo de advertência, é o mecanismo que nos permite corrigir e não sofrer eternamente. É neste sentido, então, que passamos a vivenciar, por exemplo, perdas financeiras que nos impedem de nos entregarmos ao materialismo exacerbado. Então, fazemos um exercício de desprendimento compulsório, verdade, que poderíamos ter feito sem a necessidade desta experiência. Mas se nós nos atrelamos muito à matéria, eventualmente, porque não acompanhamos a evolução, então vem esse mecanismo de chamamento da atenção. A dor estomacal é advertência para conter aquele que se entrega à gula. As enfermidades do corpo é que vão nos advertir que estamos ingerindo substâncias tóxicas ou que estamos secretando, produzindo em nossas glândulas substâncias tóxicas por emoções desajustadas. Então, nosso próprio corpo físico começa a apresentar estas distonias vibratórias, chamando-nos a atenção de que precisamos reorganizar a nossa maneira de viver. E, ao mesmo tempo, vamos então depurando os males eventualmente causados por nós. Seria dor e expiação. E, didaticamente, ainda nos adverte que nós temos mais uma forma de dor, a dor auxílio. E ele nos refere que muitas vezes a enfermidade serve de auxílio não apenas para expiar o mal praticado, mas para conter-nos, para não reiterarmos as condutas viciosas. Ele reflete que muitas vezes a enfermidade vai nos colocar numa situação de vulnerabilidade, de mais amenidade emocional, e é quando nós nos pomos a refletir sobre o fato de a vida física ser passageira, ter um objetivo de exercitarmos virtudes, de nos
considerarmos na nossa condição efetiva de espíritos imortais transitoriamente num corpo, de colocarmos-nos então em reflexão sobre a vida futura, sobre o fato de que precisamos aprender algumas virtudes e, eventualmente, quando a enfermidade prepara para a desencarnação, também ela traz o benefício de gerar um desprendimento gradual do corpo, de forma que o nosso retorno à vida espiritual possa ser menos penoso, mais facilitado, porque fomos nos desapegando aos poucos do corpo físico, que já não correspondia, pela falta de vitalidade, ao nosso desejo de manter-nos atrelados à matéria. Seria dor auxílio. Seja qual for a maneira como se apresente a dor em nossa vida, é sempre um convite para refletirmos, para aprendermos, para pensarmos. E quando então aceitamos essa situação, pensando nessa perspectiva, o que temos a aprender? Deus considerou-me já em condições de suportar este fardo. E eu que me sinto tão frágil e peço auxílio e me predisponho a receber, passo então a já receber a consolação no momento mesmo da dor. Porque efetivamente, se não passarmos pelas provas da vida, que merecimento teríamos? Como aprenderíamos se não fosse no exercício moral? E assim como o estudante que vai à escola e negligencia, não presta atenção, que se rebela e chega no momento da prova, não sabe se portar, reprova e precisará reparar, repetir a experiência, também conosco. A dor faz parte da vida, mas a maneira como lidamos com ela poderá incrementar a sua intensidade ou amenizá-la. Poderá fazer com que nós precisemos repetir a experiência ou que alcancemos um progresso a partir dela. E então Lacordaire Espírito, seguindo na sua reflexão, nos faz uma comparação. Se nós não exercitamos o corpo, ele logo mais perde totalmente o condicionamento. Assim como a enxada que permanece ao relento e parada, logo a ferrugem vai comprometer este instrumento e ele se tornará inútil, o nosso corpo no repouso, conforme ele disse, se enervaria. E logo apareceriam as doenças, o excesso alimentar, a falta de atividades, a falta de leituras, tudo isso poderá gerar dificultadores, enfermidades, por falta de exercícios psíquicos e físicos. Mas também o espírito, na falta de situações desafiadoras, poderia tender ao estacionamento e deixaria então de subir os degraus do progresso para alcançar a felicidade e a paz. Então a dor também serve como este estímulo que nos coloca em ação. E é neste sentido que Lacordaire nos diz para que nos alegremos quando Deus nos envia os amargores da vida, porque eles nos colocam numa condição de ação, de movimento, de estímulo, de aperfeiçoamento. Nos colocam na condição de nos sobrepormos aos desafios, de exercitarmos a inteligência, mas também os sentimentos. E ele diz que será interessante observarmos-nos diante desses desafios. E que quando conseguirmos vencer o ímpeto da impaciência, quando algo não vai como desejaríamos, de vencermos
a cólera, quando somos contrariados e o nosso orgulho nos impulsiona a reações muito próximas da brutalidade animal. Ou então, quando surge uma situação em relação à qual não podemos vislumbrar o que fazer e nós não cedemos ao desespero, mas mantemos-nos em serenidade, quando alcançarmos os exercícios que a vida proporciona, este estado de paz, apesar da turbulência exterior, ele dirá que nós já teremos a alegria de dizer para nós mesmos: fui o mais forte. Mas para enrijecer os músculos, é preciso fazer exercícios físicos. Para enrijecer o caráter, para ter essa força, é preciso nos dispormos a esses exercícios morais. Com a confiança na bondade de Deus, que já nos considerará em condições de fazer esses exercícios morais. E a depender da maneira como lidemos com os desafios, também a condição de superar a nós mesmos. Então é neste sentido que Lacordaire conclui a sua mensagem. Sofrer, todos sofremos, mas nem todos sofrem bem. Bem-aventurados não serão todos os que sofrem. Aqueles bem-aventurados aos quais pertence o reino de Deus, ou seja, o estado de paz interior, o estado de plenificação apesar das lutas, a alegria de estar em condições de vivenciar o desafio, apesar de ser desafiador. Mas serão bem-aventurados, conforme Lacordaire, os que provam a fé, os que se entregam a esta certeza de que tudo passa e que aí, passado, estaremos em melhores condições. Bem-aventurados os que mantêm a firmeza e a perseverança e a submissão à vontade de Deus, que em todas as circunstâncias da vida sempre nos proporcionará o melhor. Ainda que seja doloroso respirar, as lágrimas do pequeno bebê chamam a atenção do amor maternal. Então aquela dor transitória poderá nos despertar as sublimes emoções da alma, poderá nos elevar na escala espiritual, se nós soubermos vivenciar, se superarmos a rebeldia, a revolta e entendermos os propósitos do Criador para nós mesmos. E então, aqueles que tiverem a fé, a firmeza, a perseverança, a submissão no sentido da resignação, de suportar a prova com galhardia, sem a queixa, sem a rebeldia. A estes, dirá Lacordaire, estes terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Imaginemos que se nós passamos toda uma jornada carnal em labores intensos, para que na fase senil, com o corpo fatigado, possamos lograr da previdência, daquele recurso material que nos permita algum repouso quando o nosso corpo não mais suporta trabalhar, se fazemos todo esse esforço para manter a vida material, quão mais valoroso não será o esforço das conquistas morais. Se este esforço de agora, se a coragem na luta, se não esmorecermos, não desanimarmos, poderá trazer centuplicada alegria. O que significa que alguns anos de esforço poderá trazer 100 vezes mais satisfação moral. E é por isso que diz Lacordaire que o desânimo é uma falta,
é falta de resignação, é falta de coragem, é falta de compreensão da lei de Deus e de gratidão ao Criador quando nos considera em condições de progredir e nos manda então a situação desafiadora para que nós tenhamos o mérito de com os próprios passos e esforços galgarmos a senda do progresso. Quando o nosso coração se encher de lágrimas e tendermos a desanimar, que nós possamos elevar a Deus o nosso pensamento em prece de gratidão. Senhor, que já me considera pronto para passar por um desafio como esse. Dai-me a força, Senhor, que parece me faltar, para que estes dias que passam, para que este corpo, embora enfermo, que ora perecerá, para que estes dissabores momentâneos não despertem o fel da ingratidão e da rebeldia, mas que sejam aqueles pequenos exercícios que possam me trazer, Jesus, a força de superar o mal que está em mim, para que, bem sofrendo, também as alegrias de ter superado as próprias fragilidades venham ao cêntuplo, quando o Senhor da vida nos convocar à viagem de retorno, à nossa verdadeira pátria, que é a espiritual. Que sejamos, então, todos nós que sofremos, porque a dor é parte da cota de progresso que compete a cada um de nós. Que sejamos resignados e corajosos, bem-aventurados pela certeza da bênção da dor como recurso reparatório, como recurso evolutivo, como recurso de auxílio, seja qual for, mas como um recurso do Pai Celestial, que nos criou perfectíveis e quer que a sua obra resplandeça na criação. Nós agradecemos aos amigos, sugerindo que possam mergulhar em novas reflexões na leitura da íntegra desta mensagem Bem e Mal Sofrer, de Lacordaire, e que possamos encontrar as forças de também superar as próprias fragilidades e de nos tornarmos homens de bem. Agradecemos aos benfeitores espirituais que nos assistem diariamente e nesta oportunidade em que uma vez mais nos reunimos em nome de Jesus. Pedimos por cada um de nós, pelos nossos lares, pelas nossas famílias e por aqueles, Jesus, que estão padecendo as dores acerbas e que necessitam do socorro amigo da providência divina. Ampara-nos, querido Mestre, auxiliando-nos para sabermos aprender com as experiências que a jornada carnal nos tem proporcionado. Gratos uma vez mais, despedimos-nos com a rogativa de que o Senhor nos envolva em sua paz. A todos os nossos votos de muita paz.